Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão temática da Academia Sergipana de Contadores de Histórias. Hoje, trazendo aqui para vocês a professora Olga Mota, né, que vai falar para a gente sobre a literatura infantil e suas peculiaridades. É uma temática que, para nós, professores, contadores de histórias, quem trabalha com literatura, é sempre importante, né? Quanto mais conhecimento a gente tem dessa área, melhor. E a professora Olga é uma parceirona nossa aí já há muito tempo. Ela, com certeza, vai nos trazer muita coisa interessante. Professora Olga Maria Mota, ela possui graduação em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe, tem especialização em Literatura Infanto-Juvenil na Faculdade Porto Alegrense de Educação, Ciências e Letras, e mestrado em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela tem experiência nas áreas de letras e educação, com ênfase em literatura infanto-juvenil, atuando com leitura e escrita, formação do leitor, biblioteca escolar, formação de professores, ensino e pesquisa. Então, ela já é uma professora aposentada e trabalhou sempre nessa área, né, de literatura infantil, da área de educação. Então, ela vai poder falar para a gente aí um pouquinho mais sobre a carreira dela e vai explanar para a gente essa temática tão interessante. Boa noite, professora Olga, com a palavra da senhora. Ok, obrigada, boa noite a todos. Antenor, um prazer enorme, saudades. Nunca mais a gente se encontrou, né? E boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Então, aí eu tenho uma companheira aqui que está querendo participar comigo. As minhas estão quietas aqui, daqui a pouco aparecem também, essas companheiras. É igual você, é igual as suas. Então, em relação à literatura infantil, sempre houve... Opa! Alguma coisa saiu aqui. Aqui estamos vendo. Travou? Tá certo. Em relação à literatura infantil... Ok. Está ouvindo? Está ouvindo, Cláudia? Sim. Está ouvindo? Normal? Tá. Normal. Então, em relação à literatura infantil, sempre houve uma tendência de diferenciar, de diminuir em relação às outras artes, não é? Mas para a pessoa, para a formação da pessoa, o prazer estético da pessoa. Ela se diferencia pelo adjetivo que carrega, né? Ou pelo o público que ela se destina, né? A literatura infantil. Mas tem o mesmo valor que a literatura de uma forma geral. Trava o seu áudio. Está travando, os gêneros, professora. E todas as formas. Professora Olga, está travando. Está travando? Tá. O que será? A conexão, acho. Não sei o que fazer. Não, continue. Mas é conexão mesmo. Né? Está travando. Mas é assim mesmo. Vai lá, continua. Vamos ver se melhora. Bom. Então, meu técnico vai surgir lá mais ou menos no século XVII. No século XVII, com o Charles Perrault, né, que é um francês, escritor e poeta francês, que tinha uma admiração e colecionava os contos de fadas. Né? O conto de fadas, naquele período, ele se destinava especificamente aos adultos, não era escrito para criança. Está ouvindo, Cláudia? Estão ouvindo? Estamos. Ok. Então, os contos de fadas eram destinados aos adultos, as crianças não tinham esse privilégio de participarem nem como personagem e também não era destinado a eles. Né? Tratava de coisas particularmente para adultos. E Charles Perrault vai ser a primeira pessoa que vai ter a pretensão de escrever
ou de adaptar o conto de fada para a criança. Né? Inicialmente, ele o faz por uma questão feminista, né? Que a sobrinha dele organizava lá um movimento feminista e ele tem essa intenção. Posteriormente, ele publica um conto de fada especificamente para a criança e é considerado como uma pessoa que primeiro tentou fazer essa adaptação. Né? Então, começa mais ou menos aí. Posteriormente, os irmãos Grimm, também, que são escritores, né, são pesquisadores, são colecionadores também de contos de fadas, faz a publicação de uma coletânea, né, de contos de fada, dessa vez destinada às crianças. Posteriormente, vem o Christian Andersen e faz a adaptação que se esperava dos contos de fadas para criança, ou seja, começa a tratar com personagens infantis. Né? Então, vai mais ou menos por aí. Paralelamente, nesse período, com a Revolução Francesa e a valorização da criança, que até então a criança era tida como um adulto, né? Não tinha essa diferenciação. A criança participava das mesmas atividades, né, como trabalho e todos os tipos de atividade que o adulto. Ela não tinha um tratamento específico. Né? E, a partir da Revolução Francesa, com a ascensão da burguesia, a criança vai ser diferenciada. Né? Então, aí vem uma valorização da criança. E ela passa a fazer parte dos livros, dos contos de fadas daquele período, e do livro infantil, como um personagem. Então, começa mais ou menos aí. Né? A história vem mais ou menos por aí. E uma série de escritores, o Anderson, exatamente por essa adaptação que ele faz, ele vai ser considerado o pai, né, da literatura. Certo? Agora, é nesse período da ascensão da burguesia que a criança vai ser valorizada e que vai ocorrer a organização da escola, né, com a finalidade de educar as crianças. E aí o que vai acontecer? Os livros infantis destinados às crianças, ou que trata das crianças, eles vão ter uma finalidade pedagógica. Né? Se os contos de fadas anteriormente, do Charles Perrault, dos irmãos Grimm e do Andersen, eram moralistas, né, que é uma característica dos contos de fadas, eles vão ser, além de moralistas, vão ser pedagógicos. Então, tem a finalidade de educar a criança. Não é? Então, os livros são escritos nesse sentido, de educar as crianças pela valorização que ele recebeu. No Brasil, vai surgir exatamente, mais ou menos por essa motivação. Né? Então, vários escritores vão escrever com essa finalidade, com uma pretensão mais pedagógica, mais educativa, do que a pretensão artística propriamente dita, como deve ser tratada a literatura. Né? A literatura geral, a literatura infantil. Então, nesse período, a gente pode, com essa preocupação mais pedagógica do que artística, a gente pode citar, por exemplo, o Figueiredo Pimentel, o Juscelino dos Rego, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Viriato Correia, Lúcia Machado de Almeida, Francisco Martim e Jerônimo, iniciação da literatura no Brasil, do surgimento da literatura no Brasil, da obra escrita destinada especificamente para criança. Então, parte desse período. Posteriormente, vai acontecer o quê? A sua consolidação, que é a partir da década de 70. Né?
a partir de 1920, com as publicações de Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato vai fazer as devidas adaptações, vai provocar as inovações formais, os procedimentos, e temas e linguagem. Então, Monteiro Lobato vai ser considerado o iniciador da literatura brasileira com as características artísticas, estética, né, de arte, destinada à criança. E, posteriormente, vem a renovação, que é da década de 70, que uma série de autoras importantes vão participar. Dentre elas, destaca-se, por exemplo, Lígia Bojonga Nunes. Quer dizer, esse período, a Lígia é uma exímia escritora infantil. Então, esse período de renovação, né, é que vai acontecer a literatura propriamente dita, né, com uma intencionalidade artística e a serviço dos interesses e das necessidades infantis. Então, a Lígia Bojonga Nunes, Clarice Lispector, Bartolomeu Campos Queiroz, Ana Maria Machado, e tantos outros aí que a gente já sabe, posteriormente eu posso retomar. E na poesia também, né? Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Mário Quintana e outros aí. Então, aqui tem uma consolidação e uma renovação da literatura propriamente dita. E o que é propriamente dito? O que é uma literatura propriamente dita, né? O que caracteriza a literatura de qualidade, né, esteticamente? A obra de arte, que deve ser a literatura infantil, né? Porque tem uma tendência de minimizar, porque para a criança não precisa ter qualidade. Sim, precisa ter qualidade, sob pena de ela não ser literatura, né? Ela ser história para a criança. Quem quiser pode escrever, não tem problema nenhum, né? E ninguém vai interferir nisso. Então, uma coisa é história para a criança, outra coisa é literatura infantil, né? A literatura infantil está vinculada à arte, né? À manifestação artística. Então, para que ela seja literatura, ela precisa apresentar algumas características, né? Que são as suas peculiaridades, né? Que vai iniciar pela capa. Porque no processo de formação do leitor, o que a gente recomenda? O primeiro processo é que a criança tenha a oportunidade de manusear o livro, né? A criança e o adulto também. Aliás, o jovem, né? A literatura infantil juvenil. Então, a primeira coisa que ele tenha é a oportunidade de manusear o livro. Então, no momento que ele vai manusear o livro, ele vai ver a capa, não é? Essa capa é artisticamente interessante, chama a atenção da criança, não é? Provoca curiosidade para ele abrir o livro, para ele querer ouvir a história, ou para ele querer ler a história. Então, o primeiro aspecto que diferencia a literatura infantil é a capa, né? E as crianças, muitas vezes, escolhem os livros pela capa. E uma das coisas que a gente recomenda no processo de formação do leitor é que deixe a criança escolher o livro, não é? A gente tem essa tendência, o adulto tem essa tendência, especialmente o professor tem essa tendência, de escolher o livro, preferencialmente um livro único para todos. Não é? Não é isso que nós indicamos. O correto seria que a criança escolhesse o livro que ela quer ler, né? Então, nós colocaríamos os livros de qualidade à disposição e ela escolheria. E dentre os aspectos que ela poderá escolher, a capa, né? Então, os livros, sim, pode ser escolhido pela capa, deve ser escolhido pela capa. E, para tanto, a capa deve ser artística, né? Ter uma qualidade, ter sentido, significado, sentido para a criança, né? Que faça com que ela tenha curiosidade de ouvir ou ler a história. Então, o primeiro aspecto é a capa. Segundo aspecto é a ilustração. A criança vê a capa, né? Abre o livro e vê a ilustração. Então, que ilustração tem dentro desse livro? Da mesma forma que a capa é interessante,
é significativa, né? Tem sentido para a criança, daqui a pouco, quando ela vai ouvir ou ler a obra, ela vai estabelecer relação também com aquela ilustração, não é? Tem sentido aquela ilustração? Ou ela é simplesmente um desenhozinho, umas coisinhas ali? Então, essa ilustração é interessante para o aluno perceber os sentidos da obra, né? A partir do que ele ouve ou do que ele lê, mais a ilustração, ele vai conseguir estabelecer esse sentido, perceber esse sentido da obra literária. Outro aspecto, né, além da capa e da ilustração, são os gêneros, né? As escolhas dos gêneros. Poderá ser poesia, ou narrativa, ou prosa, né? Não interessa, não, quer dizer, não interessa no sentido de que tanto faz uma como outra, ambas precisam ser de qualidade. Ambas precisam visar os interesses e a necessidade dos alunos. Não é? Agora, não pode ser o gênero que você queira utilizar para ensinar determinada coisa. Então, esse gênero deve ser um gênero que satisfaça as necessidades das crianças, seja ele poema, mito, lenda, fábula, apólogo, né? Conto, novela, crônica, contanto que atenda aos interesses da criança. Por que é criança? Porque, com a questão da escolarização, né, a pretensão pedagógica, então é sempre o interesse do adulto, é sempre o interesse dos pais, da mãe, do pai, né, da tia, é sempre o interesse da professora, começa sempre na escola. Né? Então, esse gênero deve ser escolhido partindo sempre desse interesse. Né? O que ele vai gostar mais? O que vai interessar mais naquele momento a criança? Depois vem um assunto. Que assunto você vai tratar? Da mesma forma que do gênero, você tem que tratar de assunto que seja do interesse dele. Não é para ser do interesse do adulto. Né? Não é para ser do interesse da escola, nem do conteúdo que você está ministrando naquele momento ou naquela unidade. Né? Isso aí é pedagogia, não é literatura. Então, tem que ser assunto que seja pertinente à criança, que seja interessante, mobilizador, né? E que a criança se sinta assim, atraída e que satisfaça também as suas necessidades pessoais, né? De curiosidade, de necessidades, né? De algumas coisas de vida. Então, pode ser cotidiano, aventura, família, sentimento, de modo que seja assunto pertinente à criança, não ao adulto, não à escola e não a outras intencionalidades. Né? Sempre a criança que tem que estar no primeiro lugar, que é a mesma coisa ao tema. Né? Qual é o tema que esse livro discute? É um tema que seja do interesse da criança, que seja da necessidade, que seja da compreensão dele, né? Que seja que faça sentido para aquele momento, né? Para aquela faixa etária. Então, o assunto e o tema está muito relacionado, né? Está muito relacionado e a gente tem que atender a esse interesse. Isso é uma coisa que a gente insiste enormemente, né? Porque a tendência pedagógica é muito forte. Ela faz parte da história, né, da literatura. Ela faz parte da escola. Né? Mas a literatura não deve se prestar a isso. Tem que ser os interesses e as necessidades de leitura dos alunos. Por isso, devem ser obras também que tenham personagens infantis. Né? Lá, os contos de fadas, inicialmente, eram personagens adultos. Os livros destinados à criança, né, aos jovens, ele deve ter personagens infantis. Para quê? Para que haja identidade. Né? Que sejam personagens infantis e que eles tenham os mesmos interesses que ele tenha, né? Que ele tenha
trate das questões que ele gostaria de tratar, seja na família, na rua, com os amigos, etc. Então, deve ser personagem infantil para que haja essa identidade. Havendo a identidade, vai haver também a experiência, né? A experiência de vida. Ele vai vivenciar com aquele personagem. Aí, além de ser personagem infantil, é importante que sejam personagens empreendedores, ativos, né? Que resolvam as suas questões, as suas necessidades, as suas dificuldades. Porque há uma tendência da literatura de os personagens serem manipulados. Por quem? Pelo narrador, que é um outro aspecto, né, que, peculiar da literatura, é o tipo de narrador. Qual é o tipo de narrador desse livro? Qual é o tipo de narrador desse texto? É um narrador autoritário que manipula a personagem, que está a serviço da educação, está a serviço da pedagogia, está a serviço do adulto? Não, tem que ser, é preciso que seja um narrador democrático, não é? Que ele abra espaço para que o leitor, o ouvinte ou leitor, chegue à conclusão das coisas. Ele não precisa dizer tudo. A literatura não é um livro de história. É arte. Ela precisa ser aberta. Ela precisa deixar pensar. Ela precisa deixar sentir. Né? Sob pena de não possibilitar a aprendizagem dessas vivências, né? Do personagem, por exemplo. Então, o personagem e o narrador estão absolutamente condicionado a essa necessidade, né? De uma postura democrática, né? O narrador precisa deixar o personagem se movimentar e precisa deixar o leitor, o ouvinte ou o leitor, pensar, concluir. Por isso que a gente diz que a obra deve ser aberta. Né? Então, determinadas coisas, o narrador não precisa comentar, dizer, entender, instruir, tal e tal e tal. Então, ele apenas narre. Né? Seja democrático, narre. E deixe os personagens agirem. Deixe os personagens serem. E aí, com isso, a gente está fazendo com que a criança siga aqueles exemplos também. De ser, de tomar iniciativa, de fazer, de pensar, de agir. Né? Então, é o processo formativo, não é o informativo. Né? É o processo formativo peculiar da literatura, da arte. Né? Ela possibilita que quanto mais obra a gente lê, mais a gente cresça, mais a gente aprenda. Ah, então com a gente é assim? Com a criança também é. Não é diferente. Com a criança também é e deve ser assim. E são qualidades que, primeiro, a gente observa. Qual é a postura do narrador? É um autoritário, é um mandão? Né? Qual é a postura do personagem? É dominado pelo narrador? Ou dominado pelos demais personagens? Então, tem que ser autônomos. Né? Então, o personagem tem que ser autônomo e o narrador tem que ser democrático, deixar as coisas acontecerem. Não pode ficar manipulando dentro da narrativa ou dentro do poema as ações dos personagens, porque isso aí desqualifica a obra. Desqualifica a obra. Aí não é obra de arte. Né? Pode ser obra pedagógica, pode ser o que a pessoa quiser, mas menos arte. Porque a arte tem que ser livre, tem que ser aberta, tem que possibilitar. Senão ela não serve nada. Para que ela serve? Porque na criança já tem quem manda demais. Não precisa um livro de literatura, o poema, ou a história. Dizer o que ela tem que fazer. Pelo amor de Deus, né? É arte, é livre, é aberto. Possibilita que ela vivencie e que aprenda. E é através desses dois aspectos que são importantíssimos na obra de arte. Personagem e narrador. Então, além disso, outro aspecto peculiar é a estrutura, né? Que seja simples, fácil compreensão e de fácil entendimento.
né? Não seja uma estrutura complicada que depois o aluno fique sem saber. O aluno, já estou na posição de professora. O leitor, o ouvinte leitor, não entenda a obra. Então, é uma estrutura simples. O tipo de letra, dependendo da faixa etária, né? Quanto menor a criança, a letra maior. Isso é importante, né? Para poder facilitar a leitura e o entendimento da criança. O estilo, né? Deve ser fluido, né? e discursivo. Por exemplo, um texto, por exemplo, maçante, um poema maçante, ele não estimula, né? o leitor. Então, tem que ser um estilo fluido, interessante, né? Encantador, que estimule a audição e que estimule a leitura da criança. Mensagens. Claro que todo livro tem mensagem, né? Então, que sejam mensagens originais, que sejam mensagens lúdicas, né? Inovadoras e surpreendentes. Então, quando você percebe na obra, né, um personagem ativo, um narrador democrático e uma mensagem inovadora, surpreendente, isso tem um efeito fantástico na vida da criança, né? No processo de entendimento da obra e dos valores que circulam dentro daquela obra. Então, é muito importante. Quanto mais forem surpreendentes e inovadores, mais cria encantamento no leitor. Então, a obra precisa ser nova, ser interessante, romper, por exemplo, com padrões, né? Sociais, culturais. Então, quanto mais ela rompe, mais ela chama a atenção do leitor, como é a gente, né? Quanto mais uma obra inovadora, quanto mais rompe com os nossos valores, com a nossa visão, claro que a gente aprende mais, fica mais feliz, compreende melhor. Então, a mesma coisa com a criança. Então, essas mensagens precisam ser assim, originais, lúdicas, inovadoras, surpreendentes, né? Rompa com os padrões sociais, éticos, vigentes, para estabelecer essa relação com o leitor de encantamento, a noção de que aprendeu. Aquilo é diferente, é do diferente, né? A gente precisa do diferente. E, por último, dentre essas peculiaridades que transformam a obra na literatura infantil, a função formativa. Qual é a função da arte? Né? A arte tem uma função formativa, mas no sentido de formar, não pedagógica, não informativa, mas de formar a pessoa, de trazer conhecimento, de trazer experiências, né? Sentimentos, emoções. O que a gente quer num livro? A gente espera num livro isso. Eles também. As crianças, principalmente, eles são curiosos, eles têm necessidades de experiência. Então, é preciso que a gente observe na obra literária destinada à criança, né? No livro infantil, na obra infantil, no poema, né? Na narrativa, no romance, no conto, na crônica, esse aspecto formativo. Né? O que ele contribui? Ele deve contribuir exatamente para esse desenvolvimento. O desenvolvimento afetivo. Oi, Cláudia, tudo bem? Está ouvindo, Cláudia? Vocês estão ouvindo? Estamos sim. Ah, tá bom. Ok. Então, esse desenvolvimento afetivo, criativo, linguístico e intelectual, né, da criança. Havendo isso na obra, ela possibilita ampliação, né, das experiências estéticas, éticas, sociais e culturais da criança. O conhecimento da realidade, né, e dos valores socioculturais que circulam. Então, é importante isso. Então, tem uma gratuidade no sentido de não ensinar, mas tem uma pretensão formativa como toda a arte, não é? De ampliar
as experiências estéticas, as experiências do leitor. Então, cumprindo esses aspectos, né, essas características, essa peculiaridade, então a obra se transforma em um material emancipatório, né, onde encanta a criança, possibilita o crescimento pessoal, a convivência social e, principalmente, o prazer e o gosto de ler. Né? O que vai fazer a criança gostar de ler? A criança ter prazer de ler? A obra que lhe diga respeito, mas diga respeito a si, a sua pessoa, como gente que ele é. Né? Então, trate das questões dele, deles, delas, né? Das questões que são importantes para ela. Então, quanto mais a obra for atraente, mais experiência ele vai ter, mais encantado ele vai ficar e mais prazer em ler. Esse é o sentido da arte. Esse é o sentido da literatura infantil. Né? É colaborar para a formação do leitor, né? Formação da pessoa, né? O leitor enquanto pessoa, e estimular o gosto pela literatura. Para isso, vários livros circulam na sociedade, né? Tantos aqueles que a gente se refere, que são os clássicos da literatura, como os autores contemporâneos. As pessoas continuam escrevendo espetacularmente. Né? Então, uma série de livros está circulando aí, que as ilustrações são fantásticas, são maravilhosas. Então, é importante que a gente tenha acesso a esses autores contemporâneos, essas obras contemporâneas, e possa dar acesso aos alunos também, aos alunos, às crianças, né? Aos filhos, aos sobrinhos, desses livros que circulam e que tratam de coisas atuais, não somente dos clássicos, né? Como das obras clássicas, mas das questões atuais também. Tem muitos escritores que estão tratando das questões atuais, dos problemas que nós estamos vivendo ultimamente. Então, toda a importância da literatura infantil é nesse sentido. Toda característica, toda peculiaridade dela é artística. Não é? Então, quanto mais a obra artística, inovadora, original e eficiente, mais vai colaborar com o leitor, vai colaborar com a formação, né, do cidadão consciente do que circula na sociedade. Então, vai formar o cidadão e vai formar o leitor, aquele que gosta de ler, aquele que tem prazer de ler. Então, é nesse sentido que diferenciamos a literatura infantil da história para criança. Quem quiser escrever, pode escrever à vontade, não tem problema. Né? O folclore, o que quiser, história, não tem problema, a gente vai ler também. Só que é importante que a gente tenha esse discernimento. Que história infantil é uma coisa, que literatura é outra coisa, e que livro didático é outro. Né? Porque você fazer uma obra, história para criança, que tenha pretensão pedagógica, ela não é literatura. Você pode fazer também, a gente lê, não tem problema. O que não pode é a gente confundir as coisas. É a gente não entender as coisas e colocar obra de péssima qualidade ou obra que não tem nada a ver com literatura na mão das crianças e depois querer que ele seja um leitor. Como que a gente vai formar leitor? Como é que a gente gosta de ler? Qual é o livro que a gente gosta de ler, que vocês gostam de ler? É o que tem sentido para a sua vida. Né? E o que seja diferente, que lhe encante, que trate de coisas interessantes,
que você termine de ler o livro e fique lá, pensando, agarrada com ele, pensando na vida, quando leu o livro fisicamente. E fica lá, agarrada com ele, pensando no que leu. É esse o prazer que dá. É esse o prazer que tem que ter a criança também. O que a gente quer para a gente e para eles? Tome ensinamentos, né, morais e pedagógicos. Então, é nesse sentido, a literatura infantil se diferencia veemente, né, artisticamente, do livro pedagógico e das histórias infantis. Então, é nesse sentido, me coloco à disposição de vocês e agradeço muitíssimo a oportunidade. Para mim é sempre um prazer. Muito obrigada. Maravilha! Estava todo mundo aqui hipnotizado, né? Estava todo mundo hipnotizado aqui nessa temática, porque foi muito bom, professor. Nossa, eu anotei um monte de coisa aqui. É fantástico isso tudo que a senhora falou, né? Realmente, a gente tem que pensar, quando pensar em literatura infantil, a gente tem que pensar na criança, e não na gente, né? E geralmente não é o que acontece, né? O adulto escolhe para a criança, e o adulto que está escrevendo para a criança. Então, no momento que o adulto escreve para a criança, ele tem que pensar na criança, né? Eu acho que ele teria que se tornar um pouco criança, né? E ver se a criança realmente vai gostar daquilo, se é aquilo que ela quer ouvir, se é aquilo que ela vai querer ver e tudo mais. Ele não pode Cláudia, escrever pensando no adulto, então, né? me permita mais um comentário, por favor, já Sim, que você tratou isso. Então, não confundir o autor com a obra. Sim. O autor está na capa, o nome. Nome. A obra está dentro da obra, está o narrador. Tem uma diferença muito grande. Exatamente. Né? Então, a obra não pode ser a serviço do autor. O autor está lá, o nome dele está na capa. Agora, dentro da obra, o autor não está. Podem estar o quê? Os valores dele. Isso. Né? Mas não deve se confundir. Se confundir, exatamente, é isso aí. Né? Por Perfeito. Favor. É isso aí mesmo, perfeito. E tudo isso influencia, a capa, né, como a senhora falou, o visual, a criança é muito visual, então isso tudo influencia demais, né, é o que chama atenção, a cor, a gente sabe que tem as fases da idade da criança, primeira infância, do 0 a 6 anos, a criança visual, ela é auditiva, tem aquela história toda, então, né, você tem aí uma vasta gama de possibilidades para se trabalhar com a criança até, porque eu, como trabalhei a minha vida toda de bibliotecária em bibliotecas, eu pude acompanhar, né, e observar isso aí nas crianças. Então, eu via o que a criança de 6 anos gostava, o que a de 8 anos gostava, o que a de 10 gostava. Você vê que é pessoal, né? Eu digo que a literatura é igual perfume, né? Você é pessoal, você gosta daquilo ali, não adianta você impor. Né? Então, quando você escolhe para o outro, já fica de, será que vai gostar? Né? Então, tem que ser livre, né? A criança tem que ter a liberdade de escolher aquilo que ela quer. Isso eu sempre defendi, né? A criança ter liberdade de escolher aquilo que ela gosta de ler. Né? Perfeito. E aí, fica aberto aí para quem quiser também colocar alguma coisa. Podem ficar à vontade, pode fazer a sua pergunta, seu questionamento, para a gente debater aqui e discutir. Aqui no nosso chat já tem um monte de coisa aqui. É que a gente já estava aqui conversando, e quando a senhora falava, a gente já estava aqui só conversando, né? O pessoal estava comentando bastante aqui. Deixa eu ver aqui alguns comentários que foram feitos. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone e falar, viu, gente? Fiquem à vontade. O Neide disse que os livros imagéticos falam com a imagem, né, aquilo que a gente estava falando, ainda mais para criança pequenininha que não sabe ler ainda, né, ela lê mais as imagens. Neide que botou aqui, ainda tem um interesse da escola de utilizar o livro para introduzir os conteúdos, né, também. O que é lamentável, extremamente prejudicial, porque aí vai criar na criança o equívoco. Né? O equívoco. Quer dizer, eu tenho um livro, ele vai pensar, eu tenho um livro dos conteúdos, e esse aqui
Aí vai tratar de conteúdo de novo. Então, só tem livro de conteúdo, né? Esses paradidáticos, né? Não é isso? Pelo amor de Deus, né? Dos paradidáticos, né? É importante que o livro por aí. infantil ele veja a diferença, Sim. né, do outro livro que a professora passou, do outro livro que ele estuda. É um livro para ele ter prazer, o prazer estético. Exato. Né? Ele tem um conhecimento, mas o conhecimento através do prazer. Porque o livro didático é que tem os conteúdos. Ele tem que estudar por aquele livro. Esse outro não, é prazer estético. É verdade. Cláudia, eu queria... Cláudia, pode falar. Posso Sim, falar? pode, Neide. Aqui é Neide. Professora Rogo, eu sou assim, estou encantada com essa forma da senhora falar sobre isso. Posso dizer você, né? Você é quase a minha idade. De você falar sobre isso, porque assim, eu leio muito Celso Sisto e ele bate nessa questão do livro ser encantamento, do livro ser esse momento de fruição, de elevar o pensamento a outra coisa, e como você disse aí, colocar o livrinho aqui no peito e ficar pensando na história. Aí, quando a escola, né, faz desse livro o papel principal dele, de introduzir um conteúdo, né, até para a educação infantil, eu acho isso assim massacrante, desestimular o prazer da leitura mesmo. Puxa vida, agora não era a hora da leitura, agora não era a hora do prazer, e por que eu vou ter que estudar o substantivo que está aqui na história, né? Aí se faz isso até com os adultos em cursinhos, botam uma música de Caetano Veloso, de Chico Buarque, para tirar dali o conteúdo, sem nem se fazer o encantamento. Pelo menos faça o encantamento antes. Pelo menos use aquela música, pelo menos explore aquela poesia até não dar mais. Depois até você pode pegar uma frasezinha e tirar como um exemplo. Mas assim, e outra coisa que você falou sobre os livros, eu não sei como eu chamaria, mas parecem livros direcionados. O título já é assim: faça o bem, plante, cuide dos... Aí é um livro infantil de leitura, de fruição, ou é um material feito, como você disse, pedagogicamente para ensinar algo que vai ser da pedagogia, um conteúdo de biologia, se alimente bem. Isso é um título de um livro que vai levar a criança a se encantar, né? Dá para fazer isso através de uma história interessante, e talvez a criança chegue por ela mesma, sem o narrador, como você disse, está dizendo ali, faça assim, vá por aqui. Não, através do pensamento, né? Ela vai a inspiração que aquela história vai lhe trazer, você vai chegar a um conhecimento, mas que seja seu, né? Que você chegue, que não precise de muitas explicações. Eu acho assim, quando eu vou contar uma história, que eu tenho que explicar uma parte, alguma coisa aqui não deu certo. Com certeza. Com certeza, porque a obra fala por si. Né? Quando a obra é interessante, quando é literária, ela fala por si. Então, normalmente, acontece, quando eles terminam de ler, esse encantamento que a gente fica. Né? Você não precisa explicar nada, como o narrador não precisa. Né? O professor não precisa, a tia não precisa, a mãe não precisa, nada. Porque o livro, por si só, fala. Né? Satisfaz a necessidade deles, a necessidade de conhecimento, né? De prazer estético. O livro tem essa função. Né? O livro de literatura. Então, não, é impressionante como até hoje se confunde isso. Né? Como as escolas não têm as escolas não têm essa noção, pelo amor de Deus, né? De você fazer a diferenciação entre a arte e a pedagogia. Por favor. Né? Faz tempo que isso é discutido. Muito tempo. Então, o que falta também é uma qualificação dos professores, dos educadores, nesse sentido. Os cursos de letras não dão essa qualificação. As universidades não têm a matéria de literatura infantil, por exemplo, para qualificar. Não. Né? As escolas não qualificam também. Para quê? Para que o professor perceba essa diferença. Porque a literatura infantil não cabe só ao professor de língua portuguesa. Enquanto arte, ela cabe em qualquer
espaço, não é? Você pode discutir o que é que ela tematiza. Então, você vê o assunto que ela trata. E você vê qual é o espaço, qualquer espaço você pode utilizar. O que não pode é transformar um livro de literatura numa obra didática, pedagógica e, pior, moralista, né? Para ensinar valores. Pelo amor de Deus, a literatura infantil não tem essa função. Ela tem a função formativa, né? Mas a formativa no sentido de formar o cidadão com todos os sentimentos, em todos os sentidos, não de conteúdos. Conteúdo é o livro didático. Sim. Então, a qualificação é uma coisa impressionante. Aliás, a falta de qualificação. Né? Porque a falta de qualificação, quem é que vai determinar? Vai determinar a oferta de livros de não boa qualidade, de qualidade ruim, e pior, as abordagens. As abordagens. Né? Então, é um equívoco inominável nos tempos de hoje. Por favor, pelo amor de Deus. Não é? Verdade. Eu fico impressionada. Aliás, Mas eu fico indignada. Indignada. A Ana está perguntando aqui, professora, por que a senhora acha que essa realidade é tão marcante nas escolas? Ou seja, na maioria das escolas não há literatura infantil dessa forma, sem arbitrariedades ou mero conteúdo. Qual o motivo para isso ocorrer? Ignorância, minha filha. Ignorância. Pura. Olha, não, falta o quê? Qualificação profissional. Não é? Então, essa ignorância que perdura até hoje. O que é ignorância? Ignorância é ignorar. Sim. É não saber o sentido da arte. Não é? Agora, fazer como um texto que eu estava lendo ontem, você vai pegar um quadro de um pintor famoso e botar numa janela ou em algum lugar para tapar o buraco de algum lugar? Não vai. Um quadro famoso você bota na parede e pá. E na escola você empurra qualquer livro. Então é a falta de noção, né, da importância da arte na vida do cidadão, na formação da pessoa, né, na formação da criança, na formação do jovem. O problema é a qualificação que não existe. A qualificação que não existe. O processo de formação do leitor passa pela compreensão do sentido da literatura, do sentido da arte. Porque se tiver qualificação, eu posso pegar um livro péssimo, um livro ruim, um livro autoritário, com um narrador autoritário ensinando tudo à criança, com um personagem dominado pelo narrador, né, com um cunho moralista e desmontá-lo todinho. Eu posso fazer isso, se eu souber. Se eu não souber, sabe o que é que eu faço? Reforço tudo. Reforço tudo. E daí a gente gera esse tipo de profissional que nós temos hoje. Esse tipo de profissional que nós temos hoje, esse tipo de escola que nós temos hoje, vem dessa ignorância, né? Da incapacidade de você saber lidar com a arte, de você não saber diferenciar as coisas, de você achar que um livro de literatura tem a função de moralista. Lá do século XVII, do século XVIII. Pelo amor de Deus, é ignorância, né? É ignorar, é não saber. É uma pena, porque aí não aproveita como nós, né? Verdade. Prazeres estéticos. Infelizmente. Isso é verdade. Porque se a gente for pensar, né, os clássicos, né, eles tinham aquele cunho todo, mas faz parte, a gente precisa passar por eles, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer e tudo mais, né? Mas hoje, é que eu digo, a literatura tem que acompanhar a mudança da sociedade, acompanhar os tempos modernos, tem que acompanhar tudo, né? Não pode ficar amarrada lá
no século XVII, século XVIII, não, nos anos 80, nos anos 70, né? Ela tem que acompanhar e tem que se transformar para que, né, ela consiga atingir as pessoas daquela época, né? Porque aquela época passou, era outra época, hoje é outra coisa. Então, isso tudo tem que ser visto realmente, né? A gente não pode ficar preso, Como né, eu falei, à Cláudia, literatura. como eu falei, Cláudia, os livros de história, né, os contos Sim. de fadas, toda a literatura clássica, tradicional, claro que elas são importantes, né? Elas dizem respeito. A diferença vai ser como a gente trata. Uhum. Né? É você perceber a diferença. Como eu disse, você pode pegar um livro péssimo, moralista, e transformar num livro bom. Só é você fazer a crítica, né? Fazer a leitura junto com o aluno, não tem problema. Uhum. Né? E as obras literárias, as obras clássicas, são importantes por quê? Porque faz parte da história. São, claro. O que faz parte da história é preciso que a gente conheça. Com Né? certeza. Agora, o que você não pode é confundir as coisas. Uhum. E tirar esse prazer, né, que a gente tem, por exemplo, na leitura. Como Daniela estava colocando aí. As pessoas talvez não tenham tido o prazer que a gente teve, né, de vivenciar a arte, de se deliciar, né, com a obra estética, os valores estéticos que tem na obra. É uma pena. Muitas vezes é automático ler por obrigação, ler por, né? Daí Esse é o problema. É o problema. É a diferença. Essa é a diferença. Com certeza. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma outra pergunta. Cláudia, aqui. sou eu. Cláudia, Oi. Tem alguém querendo falar? Sou eu de novo. Não, pode falar. É que hoje de tarde eu estava assistindo aquela palestra de Edgar Morin. Eu acho que é assim, né? Mas o nome dele. Mas é isso mesmo, né? É francês. Alguém falou numa civilização da amnésia, sabe, professora Olga? Tirar essas coisas do passado, esquecer coisas ruins do passado. E isso que você falou agora. Eu vou ler, eu vou contar, eu vou ler junto, eu vou discutir, eu vou levar a nível de pensamento meu e dos alunos. Se eles são pequenininhos, se eles são crianças bem pequenas, tem uma forma de se chegar mesmo dessa forma, tem uma forma de se chegar nesse diálogo e nesse entendimento sem apagar. Porque essa história de apagar o passado me assusta, me assusta muito, porque mas assim, é como você disse, é dialogar, é conversar sobre aquilo, né, sobre o assunto. São seres inteligentes, mesmo as crianças, uma criança que lê é um adulto que pensa. Não, uma criança que lê é uma criança que pensa. Não precisa chegar a ser adulto para ela pensar, ela já pensa. Você tem que ter o jeito de chegar, né, naquele nível. Sim. No nível dela, que não é rebaixar, pelo contrário, é ficar bem alto, porque criança é uma coisa bem alta. O nível de capacidade de se deslumbrar é muito maior do que o do adulto. Mas é esse explicar, é esse conversar. Não dizer, eu vou contar mais essa história, porque eu sou feminista, e essa história coloca a mulher, sim, vamos conversar sobre isso, mesmo com a criança. Eu penso assim. Não, verdade, é isso mesmo. Perfeitamente. Perfeitamente. É a gente saber a diferença, né? E valorizar. É clássico, é para valorizar. Então, por que a gente... Olha, eu acho, assim, fantástico o fato de Perrault, por exemplo, ter começado a escrever para defender a questão feminista no século XVII. Não é lindo isso? Não é bacana isso? Eu vou rasgar isso? Não é? Então, ele vai ver nos contos de fadas a questão feminista. Isso é lindo, é fantástico, é importante que a gente veja. É importante a gente mostrar para os alunos, eu falo aluno porque eu sou professora, gente, desculpa aí, por favor. A gente mostrar para a criança essa diferença, né? As diferenças. Como é que você aprende? É assim? Eu metendo na tua cabeça? Ou é a gente discutindo? Ou é a gente vendo o diferente? É diferente que faz a gente crescer. Né? É a discussão, as posições, né? Que faz a gente crescer, amadurecer, adotar ou não.
Né? Verdade. E o que é a parte histórica é importante, faz parte da nossa história, da nossa cultura. Os livros contemporâneos são maravilhosos, são maravilhosos. São maravilhosos. Mas não nega. Uhum. Não nega nada. Pelo contrário. Os clássicos têm um monte de coisa para a gente discutir. É fantástico. Então é isso. Agora, o que é que a diferença? É o discernimento que a gente tem que ter. Se você tem a experiência estética, se você, sabe, usufrui disso, você transmite. Se você tem um conhecimento da importância de uma obra de qualidade, é ela que você indica. É a partir dela que você indica. Então, o problema maior é esse, é o desconhecimento. É o desconhecimento. É a falta de oportunidade de ter esse prazer estético que nós temos. Esse conhecimento, essa vivência de obras maravilhosas, que quando a gente fala, fica aí todo mundo bobo. Todo mundo bobo. Falou em livro, todo mundo fica bobo. Falou em arte, todo mundo... Por quê? Porque nós conhecemos, nós gostamos. Por isso. Nós sabemos a diferença. Nós sabemos a importância. E nós sabemos o bem que ela nos faz. Né? O bem que ela nos faz. Pensa num momento de pandemia desse, o que seria da gente se não fossem os livros maravilhosos? Verdade. Não é? Difícil, muito difícil. Então, esse discernimento faz toda a diferença. Faz toda a diferença em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Da seleção à abordagem da obra infantil. Então, todo cuidado é pouco. A Graciele está querendo saber melhor aqui a diferença entre a literatura infantil e a história infantil, que a senhora falou. Então, a história infantil é aquela história que tem a pretensão pedagógica, de ensinar, de transmitir valores. Isso é uma história. Os contos de fadas, muitos deles foram histórias, né, que não eram reais, mas eram para ensinar. E tantos outros contos tem aí. Isso são histórias. E hoje também. Tem muitos livros aí que se intitulam literatura infantil, que são livros de história. E o que é um livro de literatura, professora? É o que eu falei há pouco. É o que traz aquelas peculiaridades, aquelas características que faz a diferença numa obra. Então, a história para a criança, ela não tem essa preocupação estética com a linguagem, com o narrador, com o personagem, com o assunto, com o tema. A intenção é ensinar. A intenção é do autor. Né? A intenção é moralista. A intenção é pedagógica. A literatura, não, ela é gratuita. Ela quer apresentar um determinado tema, um determinado assunto. Discutir um determinado assunto. Então, quando a obra traz essas características, né, peculiares, estéticas, ela é literatura. Quando ela não traz, ela é história infantil, que não tem problema. Não desmerece quem escreve. Absolutamente. Por quê? Porque nós não somos preconceituosos. Eu também leio. Né? Tem tantos livros folclóricos, tem tantos livros de leitura que são apenas de história. Então, o que é que faz um livro ser história? A ausência dessas peculiaridades. O que é que faz um livro ser literário? A presença dessas peculiaridades, que é o cuidado estético. É o cuidado com o leitor. Não é ensinar, é vivenciar. Olha a diferença. Com a literatura, o leitor vivencia. Com o livro de história, Ele aprende. Ele aprende. Deu para entender a diferença? Deu para entender. Acho que deu, né, Daniela? Foi a Daniela que perguntou, não foi? Acho que foi. Deixa eu ver outra aqui. Quais são?
Vou repeti-las. É a qualidade da capa, Isso. a ilustração, o gênero, o assunto abordado, o tema, a linguagem, A ilustração, o a ilustração, narrador democrático, Ilustração, isso. personagem a ilustração, infantil, ilustração, né? Estrutura, o tipo, a mensagem e a função. Um tem a função formativa e o outro tem a função informativa, pedagógica. Tá bem? Perfeito. Eu não entendi. Essas peculiaridades são o quê? Passou rápido, eu não vi, não entendi. Leia aí, Cláudia, por favor. Mas essas peculiaridades são muito próximas das histórias infantis? São muito próximas? É. Claro, ela está presente dentro está do livro de presente. literatura. Só é literatura se elas estiverem presentes. Se elas não estiverem presentes, ela é história, que não desmerece. Sim. Quem quiser contar história, conte, não tem problema. Eu pego e leio. O que eu quero dizer, por favor, licença. Diga, Eu quero dizer o seguinte, que é muito assim, muito próximas. É o seguinte, que para a gente distinguir literatura infantil e histórias infantis, é uma coisa que está muito ambígua, está entendendo? Assim, eu sei que ela falou da capa, eu entendi, por isso que eu perguntei, pedi para repetir. A capa, a ilustração, coisa e tal. Só que, assim, são muito similares uma da outra, tá entendendo? Eu sei que as histórias passam a moral, passam o ensinamento, mas também a literatura infantil, você, quando pega um livro, você se encanta pelo o conteúdo que ele quer passar. Não é ler por ler. Você tem que ler pensando assim, o que é que isso aqui vai deixar a criança imaginar, sei lá, entrar no universo da imaginação. Então, assim, quando eu perguntei assim, essa questão das histórias infantis e da literatura infantil, que assim, é muito semelhante assim, para nós, contadores de histórias, professores, profissionais da área. Assim, quando eu vou pegar um livro, eu sei, é fácil e, ao mesmo tempo, para mim também não é tão fácil distinguir. Não, isso aqui é literatura, isso aqui é história apenas. Não, elas são assim, muito semelhantes, muito próximas, entendeu? Então, como fazer para dizer assim, não, eu não vou escolher histórias em si, eu vou escolher só literatura infantil, entendeu? É isso que eu estou querendo saber. Porque, assim, para a minha palestra, além de trazer informações, tem que me tirar essa dúvida, entendeu? Eu estou querendo entender mais a fundo. Claro que a gente entende, eu entendi quando ela falou, mas eu queria entender mais a fundo qual assim, a diferença principal, porque elas são muito próximas. É isso que eu quero que... Não sei se... De repente, com um exemplo, né? De repente, com um exemplo, dá para a gente... Não sei se eu estou me fazendo entender, mas Entendi. assim... É muito similar uma coisa da outra. Eu queria que a professora Olga deixasse mais específico a diferença de uma para outra, entendeu? Porque o pedagógico eu entendi. O que passa um ensinamento, coisa e tal, mas a história infantil e a literatura infantil, qual o ponto que elas se divergem para poder saber, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Olha, além dos outros aspectos externo, vamos para o aspecto interno. Você pode olhar o seguinte, você pega o livro e observa qual é o assunto que ele trata, qual é o tema que ele aborda. Esse assunto é de interesse da criança, não é de interesse infantil, não. É de interesse da criança. O tema, né? Quando aborda, aí você subtrai o tema. Quando você aborda uma história, é porque você quer tematizar alguma coisa. Solidão, né? Você quer tematizar o quê? Medo. Então, qual é o tema que ele aborda?
é um tema que diga respeito à criança? É importante para a criança? Professora Olga, Pois não. certo. Por exemplo, se eu escolho aquele livro, Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, Sim, aquele livro é uma história ou é uma literatura infantil? Pronto, me tira só essa dúvida. literatura infantil. Pronto. Ele aborda um tema, medo, né? Enfrentamento do medo, certo? É um tema que poderia também ser considerado um tema que tá levando para uma aprendizagem, mas não é uma história, é uma literatura infantil, mesmo com um tema tão claro que é o medo. Gente, eu posso falar rapidinho, por favor? Aqui está falando Terezinha Passos. Eu comecei a ler numa idade assim bem avançada, com 9 anos. Então, quando eu pegava um livro de literatura, eu lia as imagens. E as imagens era como se fosse uma grande descoberta para mim. Então, tudo que eu via ganhava vida. E eu conseguia contar a história, como todas as crianças que pegam no livro e ainda não sabem ler, ler através das imagens. Então, quando a professora fala sobre as características, as imagens é o primeiro museu que uma criança adentra. Então, ela vai muito mais além do que a própria história, né? A imagem, os valores e tudo mais. Era isso. Certo, Tereza. Voltando. O Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque rompe, né? Tem um rompimento com o conto de fada tradicional, né? Tem uma diferenciação. Então, vou voltar. Quando você lê, então você vai ver, o assunto é de interesse da criança, o tema é de interesse da criança. Agora, qual é a postura do narrador? Qual é a postura do personagem? Isso tem muito sentido quando você lê, né? Quando você lê um poema também. A pergunta que a gente faz é essa, assim, ó. Esse poema está a serviço de quem? Certo. Do Então, prazer da criança? Ou do que eu quero? Ou do que o poeta quis ensinar para ele? Certo. Essa Agora, é a diferença. me tira outra O dúvida. livro, Então, a mesma coisa. Quando eu termino de ler o livro, você pensa assim, peraí, esse livro, qual é a intencionalidade dele? Ele está a serviço de quem? certo. É do autor Eu sei. ou da Agora, criança? professora sentido. Olga, Pois não. agora me diga uma coisa, as fábulas, né, tradicionais, as fábulas de Esopo, as fábulas as fábulas são o quê? Literatura Fantasias. infantil ou histórias? São histórias, né? São histórias fantásticas. São histórias fantásticas. Não é literatura infantil, porque as fábulas sempre deixam uma moral, né, no final. Exatamente. Aí são histórias, né? Olha, elas são dentro da literatura, são formas, né? São formas de literatura. Agora, ela tem a função formativa da obra de arte ou ela tem uma função moralista? Moralista, né? Então, pronto. Aí é uma história, certo? Então, ela está à disposição de quem escreveu ou de quem solicitou. Agora, ela é uma forma literária, ela é um gênero literário, está dentro. Agora, ela tem uma função formativa? Não. Ela tem uma função moralista. Tanto é que ela foi reformulada. O que é que Chico Buarque fez? O que é que ele fez? Diga aí. Ele reformulou, não foi? Tantos outros reformularam. Está entendendo? Sei. Tem uma diferença. Então, olha, o que vai distinguir uma obra de arte, eu vou te dizer em uma palavra. Certo. A intencionalidade. Qual é a intencionalidade? A intencionalidade da história é ensinar. A intencionalidade da obra de arte é o quê? Vivenciar. É gratuita. Ela não tem uma intencionalidade moralista. A intencionalidade é o mundo da imaginação, não é isso? A intencionalidade Isso. é o mundo da imaginação. Gratuidade.
A obra literária ela tem que ser gratuita. Certo, estou entendendo. A intenção dela é o prazer estético. É a aprendizagem através do personagem, entendeu? Das coisas que vão acontecendo. Professora então, Olga. Uma é gratuita e a outra é intencional. Certo. Agora, Agora, eu quero te dizer assim, desmerece o valor da fábula? Não. Do conto de fada? Não. Não desmerece. Historicamente, ela está ali. Ela tem importância dela? Tem. Certo? Agora, ela é gratuita? Ela tem uma intenção apenas estética na criança? Não. Ela é moralista. Ela quer ensinar. Ela é pedagógica. É nesse sentido a diferença. Entendi. Agora, pela postura do narrador e pelas ações do personagem, você desconfia e percebe logo quem é quem. Certo. Entendeu? Entendi. Ficou mais claro? Assim, ficou. Muito obrigada. Agora, me diga uma coisa assim. Como contadora de história, a gente, quando está num presencial com a criança, a gente está com o livro, a gente está no momento, mostrando as imagens, mas nesse momento de pandemia, pelo menos o meu setor lá de trabalho, eu e mais 3 colegas, somos contadoras de histórias. E, assim, foi proposto para a gente fazer vídeos e disponibilizar nas redes sociais. A gente começou de antemão contando histórias e mostrando, claro, o livro. Mas tem pessoas que acham que só em contar sem um livro, tudo bem. Só que, assim, qual a sua opinião? Porque, para mim, eu acho que mostrar a capa, mostrar as figuras do livro, nem que seja de forma digital, para mim, eu acho que é muito importante para a criança, para quem está do outro lado, que vai assistir, ela ter aquela noção de cada figura do livro, da capa, o nome do autor, porque tem contador que conta história, faz vídeo de contação de história, e não mostra, não. Conta com vários fantoches, coisa e tal, mas assim, ou então só com a voz mesmo, os gestos. Só que, assim, nesse nosso projeto, né, de Contando Histórias em Casa, por causa da pandemia, que nós não estamos tendo contato com o público, a gente está fazendo esses vídeos. Só que, assim, os meus, eu procuro sempre colocar, eu procuro, se eu não encontrar o livro em PDF, eu procuro digitalizar cada imagem, a capa do livro, e eu sempre abro o livro, conto a história, mas eu vou passando no editor de vídeo, né, eu coloco as imagens, a capa, eu digo o título, digo o autor, e vou contando a história, vou com o livro aberto contando, mostrando me filmando, claro, mas quando vou falar daquele episódio da história, passa a imagem da história. Eu não pego o livro e fico virando o livro para a câmera para mostrar mais a imagem. Por quê? Porque dá interferência da luz, coisa e tal, mas quando eu coloco a imagem como um slide, tipo assim, né? Momentos aparece no vídeo eu contando a história, e em outros momentos aparece a figura mesmo do livro. A senhora, qual a sua opinião? Assim, tanto faz contar só mesmo com a voz e os gestos, ou é importante principalmente para a criança, do outro lado, ver como é a capa, ver a figura tal, que está sendo narrado, que está sendo contado. Eu acho que deu para entender o que estou falando. São vídeos para as redes sociais, já que não estamos tendo contato físico com o público, porque a gente faz parte de um projeto que é no ônibus, ônibus biblioteca, né? Biblioteca volante. A gente fazia sempre trabalho, né? Nas escolas, nos eventos, mas desde o ano passado nós estamos tendo esse trabalho presencial. Então, estamos fazendo esses vídeos e sendo disponibilizados na rede social. Só que, assim, eu acho, assim, a minha opinião, né? A minha opinião é que, eu penso que é importante que seja colocado no vídeo também a capa do livro e as imagens. Porque, assim, só contar por contar, eu acho que é importante, mesmo que não seja digitalizada a imagem, mostrando ali aquela figura, mas pelo menos o contador vire o livro e mostre a figura para a criança. Mostre no vídeo. Ou a senhora acha que tanto faz, ou pode ser só mesmo falando os gestos, ou é importante, sim, a presença da imagem? Então, quando eu leio ou vejo uma obra de arte, como é contação de história, fantástica, maravilhosa, o que é que eu penso? Qual é a intencionalidade desse contador?
Qual é a sua intenção? Não vi, mas você está me dizendo. Encantar as crianças. Mas tem uma outra intenção. Sabe qual é a outra intenção? É você mostrar o valor do livro. Sim. A história está dentro do livro. Certo. Você está divulgando o livro. É. Está entendendo? Então, tem gente que quer somente, a intenção é só a história. Vocês não. Você tem a intenção de contar a história, mas você tem uma intenção de divulgar que aquela história é do livro. Você está dizendo da importância do livro, que a história está dentro do livro, que é importante abrir o livro. Entendeu? Então, isso aí é muito da pessoa, da sua intencionalidade. Quem não faz, não tem problema, está enfatizando somente a história. E quem faz, como vocês estão fazendo, vocês estão enfatizando a história, o encantamento, né? E está enfatizando a importância de manusear, de ler, que as histórias estão dentro do livro. Vocês estão divulgando a importância do livro. Que fique bem claro, viu, pessoal, que são histórias que estão em livros. Claro que tem contos que não estão em livros, são contos populares. Claro. Tá entendendo? Eu estou falando agora especificamente quando você escolhe um livro para contar. Claro que o contador é livre para escolher aquela história que mais se identifica, pode ser com livro ou não. Mas, assim, quando é uma história específica de um livro, não é importante dizer para a criança, olha, aqui está a capa, aqui está a imagem tal que eu estou contando. Eu acho assim, eu me ponho sempre... Lógico, vai da pessoa, né? Cada um faz de uma eu me ponho maneira, sempre... Né? Viu, Cláudia? Eu me ponho sempre no lugar da criança. Não, mas é verdade, sim. Eu me vejo assim, se eu fosse criança e fosse uma contação de um livro, eu queria saber como é a capa do livro, eu queria saber a imagem da página 1, da página 2, eu queria saber. É isso. Gracilene, né? É Gracilene. Gracileide, eu queria dar uma palavrinha aqui sobre isso, porque eu também sou professora, também faço esses vídeos. A questão desse mostrar as imagens, desse mostrar o livro, hoje é uma questão de direitos autorais. Se você vai colocar essa história no YouTube, por exemplo, você tem um canal no YouTube, você não pode mostrar essas imagens, porque assim, as pessoas contam todo o livro, mostrando todas as páginas. E aí vem as editoras, e às vezes até mesmo o escritor, e diz assim, quem mais vai comprar o livro se ele tem acesso ali à leitura? Tem gente que coloca página por página e vai lendo. Então, aquele livro está ali inteiro. Aí dificulta para o autor, né? Como é que ele vai vender uma coisa que as pessoas têm acesso? Hoje tem os PDFs que são disponibilizados, assim, as pessoas nos grupos vão compartilhando, mas para a sala de aula, se você vai gravar para o seu aluno no seu grupo de WhatsApp, aquele grupo de WhatsApp é como se você estivesse numa sala de aula, eles não implicam com isso. Os autores que eu tenho escutado palestras, eles falam sobre isso, a gente não implica com isso, porque hoje uma sala de WhatsApp, professor e aluno, é a escola. É a escola que a criança tem acesso hoje, então não é proibido. Você mostrar todas as páginas, você dizer quem é o ilustrador, você mostrar todas as imagens, não é proibido, é como se você estivesse fazendo na escola. Agora, quem fez canal no YouTube e pede que os alunos assistam do canal, aí é mais complicado, porque você vai estar colocando numa rede social que todo mundo vai ter acesso, todo aquele livro. Aí complica. Deixa a Glaci falar aqui, que ela está com a mão levantada, tem meia hora. Por favor, Glaci, você agora, que você já tinha dado a palavra para você. Olá, boa noite. A mão está ali, de onde que a mão está ali? Fala lá. Boa noite e, mais uma vez, dizendo o prazer de participar deste momento. Parabéns à professora Olga Mota pela abordagem do tema e a todos os participantes que estão deixando o assunto bem interessante. Eu estava escrevendo, depois levantei a mão, resolvi falar, em vários momentos em que a professora Olga se colocou, eu vi a palavra arte como palavra-chave. Cheguei a escrever um pouco e escrever novamente, e acho que isso é o que é muito importante aí, porque quando a gente considera, para definir
a literatura infantil, quando a gente considera o elemento arte presente, a gente percebe esse ambiente de liberdade de que a professora fala, essa possibilidade que a linguagem literária, ela abre janelas para o pensamento, né? Então, o que a gente encontra nos textos literários escritos, que a gente diz para crianças, mas esses textos, quando a gente olha bem, a gente percebe que eles são textos para leitores de qualquer idade, né? Os bons textos da literatura que a gente chama de literatura infantil, eu considero textos para qualquer um se encantar, né? Os bons textos são assim. Então, a gente percebe isso, a gente não encontra a resposta pronta, a gente não encontra um caminho de formação, de um pensamento convergente, a gente encontra sempre janelas para esse pensar com liberdade nesses textos. Então, eu acho que na palavra arte a gente encontra bem essa definição, mas é claro que o leitor adulto, né, mediador aí da história, ele pode, foi essa uma das colocações aí, quando foi Neide quem colocou, quem fez a pergunta querendo a distinção, eu estou agora confusa, mas é claro que quem escolheu a história, seja literatura, pode ter a intenção, mesmo diante de um texto, né, realmente literário, encontrar uma resposta, encontrar uma lição. Isso acontece, mas não foi o que o autor de um texto literário quis. E, às vezes, a gente vai querendo espremer, a gente escuta de vez em quando um adulto, né, normalmente professor, dizendo, sim, mas o que ele quis mesmo dizer com isso? Sim, mas qual é mesmo a lição? Qual é a moral da história? E o autor, como eu escrevo poesias, né, eu vejo muito disso, eu encontro muito isso dos leitores. O que você quis dizer quando você escreveu tais versos, né? E essa tentativa de interpretar, né, que é cabível e tem... quem escreveu tem sempre, claro, né, uma história ali, uma intenção, mas o texto ele é do mundo depois que ele é escrito, e é o leitor quem complementa esse trabalho de escrita, né? É com o leitor, é com o encontro do leitor que a arte ela se materializa, né? Então, essa preocupação com a lição, com a resposta, onde foi, né, que o escritor, o que é que ele quis dizer, é algo menor. Quando a gente quer realmente ensinar alguma coisa, a gente deve buscar textos que se prestam realmente a isso. Mas que a gente não deixe de apresentar, seria um crime, né? O texto literário, né? Onde existe a arte. No outro dia, e aí vem uma distinção que eu acho importante também, professora Olga, que a gente já falou, acho que em outras situações, é a diferença entre ler e contar histórias, e cabe agora nessa última discussão sobre direito autoral, porque quando você conta uma história, você coloca ali, você faz alteração no texto, porque você conta com as suas palavras, com o seu sentimento, com o seu, né, com seu modo de ver ali a história, mas você diz que essa história existe num livro feito por tal pessoa, e aí você coloca tudo isso, apresenta isso ao leitor, e é diferente. Ler histórias, e há histórias que não devem ser apresentadas a não ser lidas, que há histórias que não funcionam, há textos que não funcionam, né, sem a leitura exata. Há textos, por exemplo, que são feitos com rimas, acho que eu disse isso no outro encontro, né, e que às vezes parece muito danoso apresentá-los sem isso. É claro que você pode refazer, né, o texto, mas se você quer apresentar a escrita, né, do pensamento do autor, é interessante, nesse caso, ler. E a experiência, nós que somos professores, né, hoje a fala está muito de professor para professor,
a gente percebe coisas muito interessantes. No outro dia, numa roda de leitura com crianças, e nessa roda o que eu faço é leitura, em outra situação o que eu faço é contar história, mas nessa roda especificamente semanal, eu leio textos. E numa dessas leituras, num dado momento, a criançada começou a se inquietar porque começou a achar que quem tinha feito lá uma ação de roubar uma fruta não era um personagem nem outro, era o narrador. Então ficou uma discussão, crianças pequenas discutindo isso. Não, eu acho que foi o urso. Não, eu acho que foi o outro. Não, eu acho que foi o narrador. Olhe bem, então ninguém tem a resposta. Eu mesma não sei até hoje se foi um, se foi outro, se foi o narrador. E a graça do texto foi deixar isso aberto, né? E as crianças ficarem buscando, usando essa possibilidade que o autor deu para pensar no texto, para querer voltar a ele. Foi uma coisa assim impressionante. Professora, muito obrigada por essa oportunidade, amigos. Obrigada também pela participação de vocês. Cláudia. Oi. Cláudia, você está aqui no bate-papo falando o seguinte, que se colocar, foi colocado, né, no projeto Quindim, que muitos autores falaram que não gostam que seus livros sejam divulgados, enfim. Só que, assim, outra pessoa falou assim, se for colocado, porque se implicar em direitos autorais, então não devemos mostrar as imagens. Sim, eu acho que direitos autorais implica quando você não fala quem é o autor da história, o ilustrador. Mas no caso de você mostrar a capa e mostrar quem é o autor, quem é o ilustrador, contar a história, mas não mostrar todas as imagens, isso aí pode? Então, essa é uma questão muito polêmica, que ela já foi... Por isso que eu falei, entra lá no Instagram do Projeto Quindim, que lá tem várias lives com escritores falando sobre isso, com advogado falando sobre isso, porque tem escritor e escritor. Tem escritor que não se importa, entendeu? Você pode usar um livro, mostrar, contar a história, ler, fazer o que você quiser, você está divulgando a obra dele. Mas tem uns enjoados que não, que para eles não, entendeu? A história dele, ele não gosta que ninguém conte a história dele. Sim. Ele tem um vídeo, você contando a história dele, ele vai achar ruim. Tem as pessoas assim, então tem vários tipos de... Não, mas assim, quando vai para a questão realmente de direitos, né, autorais, assim, se você fala quem é o autor do livro, quem é o ilustrador, você não já está dando os direitos autorais para ele, não? Não, com certeza não. Nesse caso, os direitos autorais é igual à música. É igual à música. O fato de você dizer que a música é de fulano não significa que você tem o direito de usá-la. Quando você baixa músicas do iTunes, por exemplo, e você compra, eu compro algumas músicas de lá, mesmo comprando, você não tem o direito de usar. Eu não sabia disso quando comecei a usar músicas para colocar nos meus vídeos. Isso. Eu comprava, então eu pensava, eu comprei, né? Eu vou usar. Não. Essa compra no iTunes não dá o direito de uso. Agora, como Cláudia disse, alguns autores permitem. Eu tenho optado, já fiz isso também, de apresentar um livro inteiro. Hoje eu evito isso, aí mostro uma ilustração ou outra, o que a gente sabe que, de modo geral, os autores veem como divulgação, e não leio a história, e sim conto. Conta. Isso fica mais... Agora, sempre, como Cláudia disse, autores que não se preocupam. Com música até também acontece. Eu lembro que eu usei uma vez uma música tocada por Mestrinho, e, na verdade, o pessoal que estava fazendo um trabalho para mim colocou a música, eu disse, não pode colocar, não tem direito autoral. E aí eu resolvi falar com o Mestrinho, e ele disse, não, pode usar. Então, o empresário dele me passou uma mensagem, está lá certinho, dizendo que eu podia usar, eu deixei no vídeo da empresa. Mas realmente não é correto. Tem. Eu não entendo muito de direitos autorais. Gente, o debate está riquíssimo. As participações com os questionamentos realmente que tem
profundidade, mas nós já ouvimos pronunciamentos diversos, riquíssimos, inclusive, mas nós temos uma palestrante. Exato. E eu sugiro que voltemos para a palestrante, porque ela pode ter uma opinião que sane os questionamentos. Exato. E as dúvidas nossas. A gente está fugindo. Muito obrigado. E aí até a gente também não pode, já vai dar quase 9 horas, a gente já está extrapolando o nosso tempo também. Né? A gente vai passar aqui para concluir, eu acho que a gente tinha mais ou menos para falar, foi falado. Então, eu volto a palavra aqui para a professora Olga, para as considerações finais, para a gente poder encerrar. Bom, a propósito desse assunto, tem uma diferença, né? Se você vai para a rede, você está fazendo uma utilização, né? Aí diferencia. Agora, se você vai para determinados espaços e você evidencia, né, o livro, você mostra ilustração, né, autor, tudo direitinho, então você está fazendo uma divulgação do livro e que acaba estimulando a utilização do livro, né? Então, tem uma diferença grande aí. Não há necessidade de ir para a rede. Faça isso nos espaços, né, que você, de contação, nos espaços de contação, porque aí também não tem exposição. Entendeu? Agora, que a importância de você pegar o livro, né, e você mostrar, você abrir o livro, né, ele vê as ilustrações, isso aí está valorizando o livro. Então, é uma atividade que eu acho que é interessante. Agora, depende da intenção, como eu falei, da intenção do contador de história. Tem um que quer divulgar o livro, tem um que quer somente contar a história. Então, eu acho que seria por aí, né? Somente. Perfeito. Vai depender do objetivo, né, a ser atingido. É assim, Cláudia, a gente trabalha na biblioteca aqui da Secretaria Municipal de Maceió, entendeu? Sim. Somos contadores de histórias da biblioteca, Isso, não é a sala de aula. Então, tem a rede social da biblioteca, o Instagram, e tem o Facebook da biblioteca. E nós estamos fazendo esses vídeos. Oi? Entendeu? Que é público, né? Está público para as pessoas verem. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa de ter um canal. Vídeos. Então, eu posso, no caso, contar a história, mas não mostrar as imagens todas, né? Pode. Tranquilo. Pronto, entendi. Não tem problema nenhum, viu? Então, minha gente, vamos ficando por aqui. Agradeço a participação de todos, foi muito bom. Uma véspera de São Pedro, aqui a gente teve uma riquíssima palestra, né? Ficamos aqui até essa hora, mas eu acho que foi muito importante para cada um, né? A gente teve muito conteúdo, então, assim, acho que a gente agradece de todo o coração aqui para a professora Olga por esse aprendizado, né? E, com certeza, depois que ficar salvo, a gente vai colocar lá no nosso YouTube, outras pessoas vão ter acesso também e vão poder desfrutar desse nosso bate-papo aqui. Tá joia? Então, um grande beijo para todos vocês, um feliz São Pedro e até a nossa próxima sessão temática, tá bom? Qualquer dúvida, procura a gente aí nas redes sociais, todo mundo, que a gente tira as mais dúvidas que estiverem por aí. Tá joia? Então tá. Tchau, tchau para todo mundo. Eu já printei aqui a tela bastante, vou lá, depois eu boto as fotos para vocês. Valeu, gente. Tchau. Boa noite. Fala, Jamil. Boa noite a todos. Boa noite.